O tema, a evolução do espírito, para quem já tem um certo conhecimento da doutrina, né? Não é nenhuma novidade, né? Mas nunca é demais a gente reforçar, né, alguns aspectos das bases do espiritismo, né? Bom, Deus criou nós, os espíritos, né? Simples na forma e ignorantes no saber. Mas Ele nos concedeu os instrumentos necessários, né, para a nossa vida terrena. Quais são esses instrumentos que nós dispomos, né, para cumprirmos os nossos compromissos assumidos na espiritualidade? Nós temos o livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade que todos temos de fazer escolhas, não é isso? Não é maravilhoso isso? O livre-arbítrio, ele tem a ver com a nossa individualidade. Deus nos criou como seres únicos. Nós somos semelhantes, mas não somos iguais. E não existem pessoas iguais, seja no aspecto físico, seja no aspecto espiritual. Tá? As diferenças que marcam a nossa individualidade, ela está presente, por exemplo, no corpo físico, na nossa impressão digital. Não existe igual. A nossa individualidade, ela está marcada na íris dos nossos olhos, que são únicas. Tá? A nossa individualidade está marcada no nosso timbre de voz. Sabiam disso? Não existem vozes iguais. Pode existir e existem vozes muito parecidas. Por exemplo, de gêmeos, né? Mas iguais, não. Até o ritmo do nosso caminhar é diferente. Estou apenas elencando, né, alguns aspectos, algumas características físicas que nos distinguem, né? Agora, do ponto de vista da evolução moral e espiritual, somos também semelhantes, mas todos diferentes, com algumas exceções, como, por exemplo, o nosso irmão Chico Xavier, que está bem acima da média, e outros grandes espíritos, né, que já passaram pela Terra. Alguns ainda estão encarnados e não precisam ser necessariamente famosos. Existem espíritos evoluídos que não são famosos, não estão na mídia, nunca escreveram um livro, mas são espíritos de alta evolução que estão no nosso meio, né? Provavelmente na nossa família, né? Nos nossos relacionamentos. Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai encontrar alguns exemplos, tá? Bom, Deus, além do livre-arbítrio, da nossa individualidade, Ele nos concedeu a razão e a inteligência. Para quê? Para que serve a inteligência? Para resolvermos os problemas, né, que se apresentam em nossas vidas.
através do uso da inteligência e da razão, através dos tempos, a humanidade chegou ao patamar em que nós nos encontramos atualmente, né? Apesar de todas as mazelas, apesar de ainda existir fome e guerra no mundo, não podemos negar que houve um grande progresso material e científico, né? Nós temos muitas coisas notáveis, né? Que é o resultado do uso da inteligência do ser humano. Agora, pensa bem, se nós tivéssemos só o livre-arbítrio e a inteligência, como seria a nossa vida? Será que seria uma vida interessante? Será que seria uma vida digna de ser vivida? O que é que vocês acham? Se nós tivéssemos somente o livre-arbítrio, que é a capacidade de fazer escolhas, e a inteligência, a nossa vida seria muito fria, sem molho, sem graça. Então Deus, pensando nisso, Ele colocou molho em nossa vida, um tempero, a emoção e o sentimento. A alegria de estar aqui, a alegria de ver vocês, a alegria de ter superado um problema de saúde, né? Tudo isso faz parte do sentimento e da emoção. O amor que temos pela nossa companheira, pelo nosso companheiro, pelos filhos, pelos netos, pelos amigos, pelas pessoas anônimas, pela humanidade, pelos animais, pela natureza, por toda a criação, tudo isso é amor, é sentimento. Se não fosse isso, a vida não teria graça nenhuma. Olha como é perfeita a obra divina, né? Não é mesmo? Ó, o livre-arbítrio e a individualidade é uma grande coisa. A inteligência, então, nem se fala. Mas ainda faltava algo, que era a emoção e o sentimento, que é o tempero, né? Mas será que está completo aí os instrumentos que Deus nos concedeu? Será que não está faltando nada? Pensem no título do tema da noite. Qual é o tema? A evolução do espírito. Então, Ele colocou em cada um de nós o germen. Germen é semente. A semente da evolução. Ah, mas como assim? Isso é fácil. O germen da evolução é aquela energia divina que todos nós temos, sem exceção, que é a vontade de crescer, de se melhorar. Todo mundo tem. O que acontece é que algumas pessoas canalizam essa energia numa direção, outros em outra direção. Eu vou dar um exemplo. Aquele que tem como preocupação, como objetivo de vida, ficar rico materialmente, ele trabalha, né? E consegue fazer aumentar o seu capital, ele se enriquece, ele tem acesso aos bens, né? É uma pessoa que não passa, digamos assim, necessidade, né? Então, essa energia utilizada para crescer, mesmo materialmente, é a mesma energia divina. Só que ele está usando com outro objetivo, que ele pensa que vai lhe trazer felicidade, vai lhe trazer
uma boa qualidade de vida material, né? Mas vai lhe trazer também muitos falsos amigos, muitas pessoas interesseiras, né? E ele vai perceber que na dificuldade ele estará praticamente sozinho. Ele só vai poder contar com aquelas pessoas que realmente o amam, certo? Então, essa energia, ela está presente em todas as pessoas. Ah, mas e aquele depressivo, aquele que tem tendência para o suicídio, que está sempre melancólico? Onde está essa energia? Está latente, está lá nele guardada. E ele sofre porque não sabe o que fazer com ela. Entendeu? Não vê um sentido na vida. Não encontrou. E ele sofre porque ele tem um potencial para desenvolver, para desabrochar, mas não sabe como. Isso traz sofrimento, depressão. Mas ele tem a energia divina, ele tem esse germe, né? Agora, nós espíritas sabemos que esse germe da evolução está se referindo à nossa evolução enquanto espírito. Quando se fala em evolução do espírito, nós falamos de dois tipos de evolução. Quais são? Um de cada vez. Ó, vamos lá. Espera aí. Ó, deixa eu ter... Olha lá. Moral e intelectual. Certo? Então, eu vou começar falando da evolução moral e intelectual. Depois eu falo sobre lei de causa e efeito e sobre reencarnação, tá? Eu vou mudar a ordem que está aí. Então, o que vem a ser a evolução primeira intelectual? O que vem a ser a evolução intelectual? Esse termo intelectual é um termo que tem um quê de sofisticação, né? Quando se fala intelectual, a gente já pensa num mestre, num doutor, né? Tudo bem, são pessoas que desenvolveram o intelecto. É uma evolução intelectual. Mas a evolução intelectual, no seu sentido amplo, sabe o que significa? Adquirir conhecimento, experiência. Pode ser no banco da universidade ou no nosso dia a dia, na nossa convivência diária, a nossa experiência de vida e a experiência do outro que eu observo. Eu não preciso passar por um sofrimento para aprender algo. Eu posso aprender com a experiência do outro. Aí eu me poupo do sofrimento. Esse é o sábio, não é mesmo? Então, a evolução intelectual basicamente é aquisição de conhecimento. Agora, olha que interessante. Se eu falo, a palavra que eu estou usando é aquisição. Eu não tinha e passo a ter, não é isso? Então, é algo que vem de fora para dentro, certo? Então, é algo que a sociedade vai me proporcionar, o conhecimento. O conhecimento que eu trago é conhecimento que eu adquiri em outras vidas, que está latente, mas que foi adquirido da mesma forma. No relacionamento social, na vida, conversando com as pessoas. Agora há pouco a gente estava conversando sobre doença, eu contando minha experiência, ele contando a dele, o outro contando, você entendeu? E eu vou ouvindo e aprendendo. Ah, tem esse aspecto aí que eu não havia pensado. Tudo isso é aprendizado, nas pequenas coisas do dia a dia. Numa conversa informal a gente aprende, né? Então,
Evolução intelectual é a aquisição de conhecimento. A aquisição de conhecimento tem uma coisa muito interessante. No Evangelho não tem um capítulo que fala da verdadeira propriedade? O que realmente é meu? Um carro novo que eu comprei, que vai ficar velho, né? E que vai virar sucata? Ou é aquilo que eu posso dar sem perder? A verdadeira propriedade é aquilo que, ao doar, eu não deixo de ter. Ué, mas é possível isso? É possível eu dar alguma coisa para alguém e continuar com ela? É. Só que não é algo material. O conhecimento. Se eu passo o conhecimento, eu deixo de ter? O professor, quando ensina o aluno, ele perde o conhecimento? O aluno adquire o conhecimento. E o professor aperfeiçoa o conhecimento em si mesmo. Ele passa a ter uma visão maior e melhor daquilo que ele está ensinando. Ganha o professor, ganha o aluno. Não é interessante? Então, a verdadeira propriedade é o conhecimento. Falando da evolução intelectual. Mas daqui a pouco vamos falar da evolução moral, das virtudes, que também é algo que nós temos como verdadeira propriedade. Falaremos da evolução moral daqui a pouco. Mas fechando, né, para encerrar essa parte, evolução intelectual, ficou bem claro? Guardem isso. É algo que vem de fora para dentro, que eu adquiro na vida social, no contato com os meus semelhantes. O ermitão, aquele que vive isolado, ele vai evoluir intelectualmente? Ele vai crescer se ele não se relaciona? Não. Vai ficar estagnado. Tá bom? Falemos agora da evolução moral. A evolução moral, diferentemente da evolução intelectual, não é uma evolução que você adquire. A virtude não passa do outro para mim, como conhecimento. Como não? Nós não somos filhos de Deus? Somos. Se somos filhos de Deus, nós somos centelhas divinas, não somos? Se somos centelhas divinas, nós temos o germen, a semente de todas as virtudes. Então, as virtudes já estão em nós desde o momento da criação. Cabe a nós, na nossa vida social, fazer o quê? Fazê-las germinarem, desenvolverem. Então, se o conhecimento eu adquiro de fora para dentro, a virtude é de dentro para fora. Na relação com o meu semelhante, eu vou desabrochar e desenvolver as virtudes. Então é errado, é equivocado se falar em adquirir virtudes. Não, virtude você já tem. Mas ele é um ladrão. Não, ele tem, latente. Ele vai desenvolver. Se não for nesta, vai ser em outra encarnação. É dele, é concedido por Deus. Perceberam? Enquanto a evolução intelectual, a aquisição de conhecimento é de fora para dentro, a moral é de dentro para fora. Tá? Falemos um pouco sobre as virtudes agora. Segundo o capítulo Bem-aventurados aflitos, acho que é o capítulo 5º do Evangelho,
segundo o Espiritismo, tem uma parte que fala das virtudes, das principais. Fala da obediência, tá? Fala da resignação, fala da paciência, fala da humildade e fala da compaixão. Então, eu vou falar um pouco de cada uma delas, para a gente fechar o tema evolução moral, tá bom? Estou com muita sede, desculpa, viu? Tem mais ainda? Opa, vou beber. Então, ó, a obediência é uma virtude? É uma virtude. Segundo o Evangelho, a verdadeira obediência é o consentimento da razão. Então, eu obedecer cegamente não é uma virtude. Se alguém me impõe uma ordem e eu não sei o porquê e o significado daquilo que está sendo imposto, eu tenho que cumprir porque sou obrigado, porque senão serei castigado, né? Isso não é a verdadeira obediência. A verdadeira obediência é quando eu entendo a solicitação e eu sei que sou capaz e sei da importância do objetivo dela. Aí é que entra a verdadeira educação. Não podemos educar os nossos filhos ou os nossos alunos impondo. Você tem que aprender porque vai ser bom para você. Não. Nós temos que convencer. Porque o outro ser tem inteligência também. Entendeu? Então eu tenho que usar a persuasão, o convencimento. Então quando eu obedeço pelo consentimento da razão, eu entendi, então eu acato. Aí é uma virtude. A obediência passa a ser uma virtude. É o que o Evangelho nos ensina, né? E a resignação? O pessoal lá fora, quando fala em resignação, a ideia que a maioria das pessoas tem é de que resignação é a aceitação, a pura e simples aceitação de tudo. Ele é resignado, então ele aceita tudo. Esse não é o verdadeiro resignado, não. Esse é o masoquista que gosta de sofrer. O verdadeiro resignado, ele luta contra a adversidade. Mas ele não é resignado? Ainda não, ele vai se tornar. Tem uma frase de São Francisco de Assis que diz assim, vou ver se eu me lembro: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Presta atenção. Dai-me resignação para aceitar o que não pode ser mudado. Mas, sobretudo, dá-me discernimento para distinguir uma coisa da outra. Quando eu devo aceitar e até quando eu devo lutar e a partir de que momento eu devo aceitar. Vamos dar um exemplo de uma doença. Você vai lutar contra a doença. Ser resignado não é aceitar a doença, é lutar contra. Mas depois que você percebe que você não consegue, você tem um ato de humildade em relação a Deus. Você fica resignado, porque Deus tem um propósito com aquele mal do qual você padece. Então o resignado é isso, ele é um forte. O resignado, ele se torna resignado depois da luta. O resignado antes da luta não é resignado.
O resignado, ele pode e deve lutar com todas as suas forças contra qualquer adversidade. Aí, quando ele reconhece que ele é impotente e não consegue, ele fica resignado. É uma posição de humildade diante de Deus. Certo? Esse é o resignado. Aí ele passa, aí ele vai ver aquela dor, aquele sofrimento, aquele obstáculo como algo que de alguma forma, que de alguma maneira será proveitoso para ele. Ele precisa passar por aquilo. Ele não vai superar aquilo tentando eliminar. Ele vai superar aquilo passando por aquilo. Percebem? Mas para saber, a gente tem que lutar. Por isso que algumas pessoas conseguem a cura, outros não. Os que conseguem a cura é porque ela é superável, ele tem mérito, ele já sofreu o suficiente, então Deus permite a cura. Quando a cura não é obtida, mas ela chegará um dia, porque a cura, ela pode, se ela não ocorrer no mundo físico, ela ocorre no mundo espiritual, porque o tratamento continua, porque o corpo físico foi embora, mas está no perispírito a doença. O tratamento continua no plano espiritual. Então a cura virá para todos. Alguns obterão a cura ainda no corpo físico. Outros só obterão a cura após o desencarne no tratamento nos hospitais da espiritualidade. Perceberam? Mas tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser, né? Jesus Cristo já dizia que ninguém sofre em vão. Todo sofrimento tem o seu sentido, tem o seu significado. Se você entende a causa ou as causas do seu sofrimento, você vai suportar com mais resignação e vai superar, ainda que você venha a padecer daquele mal. Mas a vida continua. Você vai obter a cura e vai entender por que você sofreu tanto, né? Então falamos da obediência, falamos da resignação. Falemos agora da paciência. A paciência é uma virtude. É fácil ser paciente quando as coisas vão bem, né? Ah, fulano é calmo, tranquilo, eu queria ser como ele. Espera um pouco, vamos esperar. Tem que ver como ele reage diante da adversidade. Como ele vai reagir quando o problema aparecer. Será que ele terá essa paciência que ele demonstra diariamente? Por isso que esse mundo é um mundo de prova, né? Então, qual é o benefício que a paciência nos traz? A paciência nos traz o equilíbrio da nossa mente e do nosso corpo físico. E esse equilíbrio é fundamental para nós agirmos. Esse equilíbrio é fundamental, porque com equilíbrio, ou seja, com paciência, nós iremos saber usar da melhor maneira possível os instrumentos que Deus nos concedeu para superarmos todos os nossos problemas. Inteligência, razão, livre-arbítrio, né? A paciência, então, é uma virtude a ser desenvolvida, né? No meu relacionamento, na minha vida toda, as pessoas sempre me acharam uma pessoa calma, tranquila. Eu falei, ele não me conhece. Como eu fico contrariado, às vezes, com problemas que eu vejo para muita gente são problemas pequenos. Eu fico muito contrariado, aquilo não sai da minha cabeça, né? Isso me faz mal, mais mal do que devia. A preocupação existe,
Mas você tem que saber lidar com ela. Aí que entra a verdadeira paciência. Certo? Falemos agora da compaixão. A palavra compaixão é uma palavra composta. Ou seja, são duas palavras em uma só. Ó, se a gente... Ó, com é uma palavra. Paixão é outra palavra. E compaixão já é outra palavra junto. A palavra com, ela dá a ideia do quê? De companhia, de estar junto, não é isso? Por exemplo, o que é um companheiro? O que é uma companheira? Tira o com, o que sobra? Panheira, né? Vem de pão. É aquela que come o pão junto. Companheira é aquela que come o pão junto. Com, de estar junto. Panheira, come o pão junto. Vive junto. Vidas unidas, entendeu? O companheiro é aquele que come o pão junto com o seu companheiro, com o outro. Enfim, compaixão é estar junto à dor, ao sofrimento. Se eu tenho compaixão de alguém, isto significa que eu amo aquela pessoa. Por quê? Porque a dor dela é a minha dor. A alegria dela é a minha alegria. Isso é compaixão. Pode-se dizer que é empatia também. Eu sinto o que o outro sente. Então, a compaixão me impele a praticar a caridade. Se o sofrimento do outro me incomoda, eu vou procurar eliminar o sofrimento do outro. Porque eu eliminando o sofrimento do outro, eu estou eliminando em mim mesmo, não é verdade? Esse é o verdadeiro amor, compaixão. Tudo bem? Vamos lá. Essas são as frases do encerramento. Vamos falar rapidamente sobre lei de causa e efeito e reencarnação, tá? A reencarnação é uma oportunidade bendita, abençoada, concedida por Deus. Para quê? Para que nós tenhamos a oportunidade de resgatarmos os erros do passado, certo? E através das sucessivas reencarnações, cumpre-se a lei de causa e efeito. Essa é a justiça divina. Perceberam? Então, a justiça divina não virá de Deus na forma de uma punição, de um castigo, não. A justiça divina faz parte do seu processo de evolução. A justiça divina é quando você entende o erro que você cometeu e você se arrepende e quer reparar e pede para reencarnar. Entendeu? Quando você entende o sofrimento que você causou para outra pessoa, você se arrepende. E o arrependimento é um sentimento tão forte. Estar arrependido significa ter evoluído moralmente. Porque aquele que está arrependido, ele não quer ser perdoado. Sabe o que ele quer? Ele quer reparar. Eu te perdoo, mas eu quero reparar. Aí ele pede para nascer novamente, para reparar o erro. Entendeu? Isso é a lei de causa e efeito, né, que as reencarnações possibilitam, e a reencarnação e a lei de causa e efeito, no seu conjunto, né, fazem parte daquilo que chamamos de justiça divina, que não é imposta por Deus. Nós participamos do processo, que é nada mais, nada menos do que a evolução do espírito. Certo? Bom, e para encerrar, eu tenho duas frases. Primeiro, a do Espírito da Verdade. Bom, primeiro, o Espírito da Verdade, para quem já estudou um pouco da doutrina espírita, sabe que estamos nos referindo
a uma pleiade, a um conjunto de espíritos de escola, ou seja, espíritos altamente evoluídos que através, né, dos médiuns e da codificação de Allan Kardec, apresentou ao mundo a terceira revelação, né? Então, o espírito da verdade são espíritos que já passaram pela Terra e já evoluíram e nem precisam mais reencarnar, mas estão na espiritualidade nos ajudando, né? Então, essa frase é atribuída a esse conjunto de espíritos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Olha só, ele está falando da evolução moral e intelectual. Quando ele fala amai-vos, ele está querendo dizer o quê? Desenvolva as suas virtudes. Porque o amor é a virtude em ação, né? E instruí-vos, eis o segundo mandamento. Estudar e adquirir conhecimento. Olha que interessante, ó. Evolução moral, amai-vos. Evolução intelectual, instruí-vos. Tudo isso aqui é a evolução do espírito. E finalmente, para encerrar, uma frase de André Luiz, que está no livro, no terceiro livro, Missionário da Luz. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar essa frase lá. Deus criou seres e criou céus. O homem, enquanto humanidade, criou para si seres endemoniados e infernos individuais. Deus não criou nada disso. Nós, na nossa imperfeição, é que criamos tudo isso, né? Boa noite a todos e que Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Tá? Obrigado. Obrigado.